Nossa boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Nós vamos prosseguir no estudo que estamos fazendo a respeito de paz, paz interior. E nós vamos hoje discutir outro aspecto da questão da paz. Superar as preocupações. Todos nós temos preocupações. Em alguns dias elas são mais intensas, em outros períodos nem tanto. Mas elas estão em nós, nas nossas mentes, pensamentos. Será que é possível superarmos o estado da preocupação e enfrentarmos os desafios de cada dia com segurança na presença de Deus, na fonte da paz interna que podemos acessar através dos períodos de silêncio, meditação e prece? Vamos estudar sobre isso. Superar a preocupação. Todos precisam deixar de lado as preocupações e entrar em absoluto silêncio toda manhã e toda noite. Esse é o começo. Nós precisamos aprender a gostar do silêncio. Uma das definições mais belas que eu já tive a oportunidade de ouvir sobre Deus foi através de um grande mestre indiano, em que ele fala sobre Deus e cita claramente: Deus é silêncio. Deus é um estado de silêncio interno que a alma pode perceber, se buscar ardentemente percebê-lo, perceberá em si próprio esse estado de silêncio pleno, indescritível. Se nós queremos estar com Deus e vivenciar esse nível de paz que já existe em nós mesmos, parte de nós é esta paz essencialmente, nós precisamos achar um caminho para criar hábitos de períodos curtos de silêncio. 2 períodos são importantes para começarmos e tornarmos parte da nossa vida. O início das manhãs. Normalmente acordamos cansados, apressados e não temos um tempo de silêncio no período da manhã. O resultado é que os nossos dias são tumultuados. Existe tumulto porque os nossos pensamentos e mentes estão agitados. Não tivemos um período de silêncio. Ali tem uma placa que a gente vê sempre nas casas espíritas: o silêncio é uma prece. E é mais do que isso. O silêncio verdadeiro é Deus. Nós precisamos aprender a conhecê-lo assim. Eles ensinam-se que há 4 tipos de silêncio. É estranho, né? 4 tipos de silêncio? Sim, porque a maioria de nós não sabe disso. O primeiro silêncio, que antecede este grande silêncio, que é Deus, é o silêncio do corpo. Quando nossos corpos estão relaxados, imóveis, sem tensões, atingimos o primeiro silêncio. Não é tão difícil. Basta um pouco de quietude e já atingimos isso. A partir daí vem o segundo silêncio, que já é um pouco mais difícil, que é o silêncio das emoções. Aquelas emoções que ficam turbilhando dentro de nós. Alegria, mágoa, tristeza, angústia, ansiedade, paz, e novamente voltam a alternar-se. O silêncio emocional é o segundo a ser conquistado, mas é possível atingi-lo sim. O terceiro estado do silêncio é o silêncio verbal. Talvez um dos mais simples, se nos esforçarmos. É ficarmos calados, sem usar a palavra, por algum tempo. A maioria de nós pensa que silêncio é isso. Mas não. Por isso ele é o mais comum. O silêncio das palavras. E finalmente chegamos ao último, que é o mais importante e o mais difícil. É o silêncio mental. É a quietude dos pensamentos. Aquietar os pensamentos. Quando os 4 níveis de silêncio são atingidos, nós chegamos ao grande silêncio que é Deus. E o que acontece a partir daí? Acessamos a realidade. A fonte da paz. De onde tudo surge. A fonte sublime da paz. Do amor e da bem-aventurança.
Não cito como felicidade, porque quem citou felicidade no sentido verdadeiro, como bem-aventurança, foi Jesus. Nesse nível, sim, nós estamos em plena paz. Então vejamos, precisamos ter a disciplina do silêncio mental, esses 4 silêncios, de manhã e todas as noites. É um hábito, não precisa ser muito tempo, 15 minutos de manhã e à noite. Ou mais tempo se você tiver condições para isso. Nessas ocasiões, tente ficar um minuto sem pensar nos seus problemas. Será que é difícil ficar 1 minuto sem pensar nos problemas? Para muita gente é difícil, mas eu acredito que a maioria consegue. 1 minuto sem pensar nos seus problemas. Concentre-se na paz que há dentro de você. Ela já está aí. Em seguida, tente concentrar-se por diversos minutos, aí sim, nessa paz interior. Dê atenção a esse estado de paz que você vai sentir a partir daí. Preste atenção nisso, não naquilo que seus pensamentos criam, nos seus problemas. Não, concentre-se naquela paz interna. Depois pense num acontecimento que lhe tenha dado felicidade. Todos nós tivemos algum momento na vida que nos deu felicidade. Ali é o momento de você depois lembrar disso. Um momento que você está vivendo, ou que você já viveu. A vida tem muitos momentos de felicidade. Mas infelizmente nos concentramos nos momentos difíceis, nos períodos tristes. E o que é pior, não esquecemos aquilo. Depois pense, portanto, num acontecimento que lhe tenha dado felicidade. E demore-se nele, visualizando aquilo. Reviva mentalmente a experiência agradável, várias vezes, reiteradamente, até que tenha afastado por completo as suas preocupações. Então está aí o caminho para superarmos as preocupações. É um exercício diário de busca de sentir a paz interna. Se por um instante pudéssemos perceber o efeito sobre nós das cargas que colocamos frequentemente sobre nossa mente, talvez ficássemos surpresos de não termos tido um infarto há muito tempo. Eu sei que alguém aqui pode já ter tido, mas talvez a maioria nunca teve. A gente ficaria surpreso porque já colocamos tanta carga ruim na nossa mente, que é impressionante que não tenhamos tido um infarto, um AVC, por conta disso. É a bondade de Deus nos sustentando, né? E os amigos espirituais cuidando de nós. Impondo à nossa mente todo tipo de peso, de preocupação e ansiedade. Logo ficamos oprimidos por essa carga. E é por isso que a vida fica difícil, infeliz. Na realidade não são os acontecimentos. Nós sabemos que a existência não vai parar. Tudo aqui está caminhando, movimentando-se, mudando o tempo inteiro. Nós sofremos porque não aceitamos a mudança. Nosso corpo está mudando a cada dia, a cada momento, cada ano. E eu vou falar algo que ninguém gosta de ouvir. Tudo está caminhando para o fim. O fim da experiência aqui no plano físico. Mas não o fim da alma, o fim do espírito eterno. Esse não vai morrer. Então tudo está caminhando para um encerramento. Nós estamos fazendo um caminho. E tememos a mudança. Mas tudo está mudando. Eu não quero que mude. Quero que continue como está. Não vai. Não vai acontecer dessa maneira. Quer queiramos ou não, as leis de Deus são sábias. Elas promovem o nosso progresso espiritual através da transformação. E nós temos que entender isso. A maioria de nós não aceita. Como resultado, insinua-se o medo. E perdemos a nossa disposição mental e o nosso equilíbrio espiritual por conta disso. De tantas cargas que acumulamos sobre nós. O nosso problema é que, em vez de vivermos só no presente, tentamos viver no passado e no futuro ao mesmo tempo. Não dá certo. Eu comento com as pessoas isso quando eu faço estudos e palestras. Não funciona viver no presente, habitando no que já aconteceu, no passado, nas memórias,
e com medo do que vai acontecer no futuro. Não tem como. Um grande instrutor mundial, ele disse uma vez uma frase muito sábia sobre essa questão do tempo. Ele dizia o seguinte: o passado não existe. Ele não existe, é agora. E o futuro também não existe, é agora. Deu para entender? É simples de entender. O passado não existe porque ele já está aqui vivendo. Nós estamos vivendo as consequências do que já fizemos no passado, agora. E o futuro? Bem, o futuro vai depender de agora. Vai depender do que estamos fazendo hoje. Portanto, só nos resta uma coisa a fazer: vivemos o presente, um dia de cada vez. O difícil é que para onde nós vamos, nós estamos carregando o peso do passado, não é? O tempo inteiro. Quando nós estamos carregando o peso do passado, das memórias, nós estamos ansiosos pelo que vai acontecer daqui um ano, daqui um dia. Mas isso ainda não chegou. Por isso nosso Mestre Jesus, ele disse que basta cada dia a sua aflição. Buscai viver cada dia. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. É um peso muito grande viver no passado, no presente e no futuro. E isso que acaba nos adoecendo. Vai nos adoecendo, física e espiritualmente. Bem, essas cargas são pesadas demais para a sua mente. Por isso devemos restringi-las. Como restringir? Esforce-se para viver atento ao dia a dia, a cada momento, ao que está acontecendo em cada momento. Esqueça o passado, porque não há como recuperar o passado. E o futuro não chegou ainda, então não tem o que fazer. Viveu agora. O passado já se foi. Por que continuar a carregá-lo na mente, nos pensamentos? Deixe que ele cuide dos seus fardos, um de cada vez. Da mesma forma, deveríamos nos lembrar apenas das lições que aprendemos no passado. E esquecer os detalhes inúteis. E quantos detalhes inúteis existem no que já foi, né? Mas nós, infelizmente, não esquecemos. Não esquecemos daquele que nos disse algo que nos magoou. Não esquecemos daquele que deixou a nossa vida. Não esquecemos das dificuldades financeiras, das coisas que perdemos. Mas esquecemos rápidos das coisas boas, das lições que tivemos, do recomeço, dos períodos em que estivemos muito perto de Deus, das crises superadas, da coragem que se restabeleceu. Isso nós esquecemos. Agora os outros detalhes, infelizmente, não esquecemos. Isso aliviará muito a mente e eliminará as preocupações. A preocupação pode ser comparada a um inseto, que se alimenta no interior de uma flor. Quando as pétalas se fecham sobre ele, morrem tanto a flor quanto o inseto. Interessante a comparação que ele faz. A preocupação consome toda a nossa energia interna, toda a nossa vitalidade vai embora com preocupações, sem que os percebamos conscientemente. E envelhecemos mais rápido fisicamente por conta disso. Preocupações. Parece que nos viciamos em preocupações. Quando não existe uma, nós buscamos uma. Não tem preocupações, mas vai acontecer alguma coisa. E vivemos dessa maneira, isso não tem sentido para nós. No final nós achamos a existência um grande drama. E não vivemos em paz. Porque não encontramos tempo para a paz interna. Para Deus. A preocupação consome toda a nossa vitalidade interna, sem que percebamos. Quando despertamos para o que está acontecendo, já se fez o prejuízo, o estrago, que pode ter efeito de grande alcance sobre o sistema nervoso, porque onde as preocupações mais atingem é a área do sistema nervoso da pessoa. Nós entramos num estado de estresse tão alto que somos suscetíveis a um problema cardíaco, e há outros problemas mais graves no corpo físico. Quando temos coisas demais para fazer de uma vez só, o que acontece conosco? Ficamos bem desanimados. Em vez de preocupar-se com o que deveria ser feito, diga simplesmente: essa hora é minha, farei o melhor que eu puder. Acabou.
essa hora é minha, eu vou fazer o melhor que puder. Mesmo com uma série de obrigações a cumprir em pouco tempo, às vezes, ficamos demais preocupados. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Será que eu vou dar conta dessas responsabilidades no trabalho, na família, da saúde? Eu vou dar conta de tudo isso? Vai sim. Porque o poder de Deus está por trás de tudo. Não nos dá uma situação que nós não possamos solucionar. O relógio não percorre 24 horas em 1 minuto. E você não pode fazer em 1 hora o que faria em 24. Viva cada momento de maneira completa e o futuro cuidará de si mesmo. Ele está parafraseando as citações de Jesus. Basta cada dia a sua aflição, o futuro cuidará de si mesmo. Viva cada dia, intensamente. Viver é uma bênção de Deus. Muitas vezes achamos que não é, porque a vida parece tornar-se um enigma, uma dificuldade incessante. Mas nós precisamos entender que muito disso é criação nossa. Nós criamos a própria realidade da vida que temos. O espírito André Luiz, ele tem uma frase que eu venho citando com frequência, sobre o pensamento e as possibilidades de criação que o pensamento tem. Ele diz o seguinte: pensou, você já começou a criar. Pensou, começou a criar. Não tem espaço de tempo. Eu pensei na doença, já comecei a criar a doença. Eu pensei na paz, eu já estou criando paz. E vocês vão questionar, mas por que temos esse poder? Nós temos, porque nós somos uma imagem de Deus. Nós temos Deus em nós. Então as nossas vidas foram criações nossas. Deus não criou sofrimento, de modo algum. Essa é uma das maiores ilusões que se tem, não é? Em relação às religiões. Deus está punindo o homem. Deus está castigando você. Deus criou esse sofrimento para você. Não. De modo algum. Deus é Pai. E um pai amoroso não faz isso com seus filhos. Somos nós que atraímos as situações através de afirmações, pensamentos e escolhas equivocadas. Fazemos escolhas, Deus nos deu liberdade de escolha. E aí temos o resultado disso. E depois achamos que Deus está nos abandonando, que estamos sofrendo porque Ele quis. De modo algum. Abandonemos essas crenças, elas não têm sentido mais. Talvez no passado, isso teve algum valor para nós, porque nos ajudou a melhorar. Nós temíamos a Deus, nós não amávamos Deus, nós tínhamos medo dEle. Com Jesus nós aprendemos a amar Deus. Pois é. A fase do medo passou. Agora nós estamos aprendendo a amar Deus como Pai. E é isso que nós temos que cultivar daqui para frente. Para terminar. Aprecie plenamente a maravilha e a beleza de cada momento. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é único. A gente deveria apreciar cada minuto da vida. Pararmos de reclamar de tudo, quando as coisas não estão como queremos. Seria tão bom se aprendêssemos a ouvir Deus, não é? E eu digo que é possível ouvi-lo. Na consciência, no silêncio interno é possível ouvir Deus. Se nós não fazemos isso, não vamos ouvi-lo realmente. Por que não questionar a Deus? Por que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Eu vou agir, mas guie minha vontade. Guie meus desejos, meus pensamentos, minhas ações, para que eu faça a coisa certa e evite sofrimentos e erros. Será que é tão difícil fazermos isso? Veja, nós precisamos viver dessa forma. Mudar a forma como estamos enfrentando a realidade das nossas vidas. Vamos apreciar a vida, como ele diz. Pratique a presença da paz a partir de hoje. Vamos praticar a presença da paz. Onde nós estivermos. Quando superar o temor. Sempre, né? Quando, o tempo todo. Outro problema, superar o medo, o temor. Jogue fora o temor. Ele diz, o que há para se temer? Mesmo um pouquinho de temor, com um desarrazoado receio do escuro, medo do escuro,
Ou preocupar-se com coisas que poderiam, entre aspas, poderiam acontecer. A maioria de nós tem medo de coisas que poderiam acontecer. Há uns 2 ou 3 anos atrás, salvo engano meu, um amigo espiritual falou uma coisa para mim. Eu não esqueço daquilo. Ele falou para mim assim: pare de alimentar medos. Porque o medo atrai aquilo que você não deseja. Eu nunca esqueço disso. Ele não se referia ao medo normal, né? O medo de cuidar do corpo, o medo do instinto de conservar a vida do corpo. Não é isso, isso é um medo normal. Mas aquele medo negativo. E você fica assim, vai acontecer de novo. E você atrai. Nós atraímos. Então fica o conselho que eu recebi um dia para vocês também. Então ele repete, preocupar-se com coisas que poderiam acontecer. Afeta os nervos mais do que você pode imaginar. E ele diz, não tema coisa alguma. Por que nós não temos que temer coisa alguma? Porque onde quer que estejamos, estamos sob a proteção de Deus. É simples assim. Estamos sob a proteção de Deus o tempo inteiro. Então o que tiver que acontecer, vai acontecer. E muitas situações podem ser evitadas? Podem ser evitadas. Até mesmo a morte. Até mesmo a morte pode ser evitada. Muitas e muitas vezes. Quantos de nós já passou situações perigosas? Estamos aqui. O que tiver que acontecer, acontecerá. E o que não deve acontecer, não vai acontecer. Então aprendamos a confiar em Deus. Não tema coisa alguma. O medo é uma forma de nervosismo. Enquanto você não morrer, está vivo. Assim, por que temer a morte? E uma vez que morra, desencarne, acabou-se. E você não pode se lembrar. Assim, por que preocupar-se? O temor vem do coração. Se em algum momento você se sentir tomado pelo temor de alguma doença ou acidente, isso ele está ensinando, olha, inspirar e expirar, profunda e lentamente, diversas vezes, quando o medo vier, descontraindo-se, ou seja, relaxando a cada expiração. Isso ajuda a circulação a normalizar-se. Não é só a circulação, os batimentos cardíacos também acalmam-se. Se o seu coração estiver realmente tranquilo, você não poderá sentir medo algum. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Obrigado.